gente vai falar de relé térmico e sempre aqui voltado para, nesse primeiro momento, voltado para a partida direta, né? Então, quando a gente for falar dos outros métodos de partida, entre eles estrela triângulo, chave compensadora, a gente vai ter que recalcular as correntes e, portanto, vai mudar o dimensionamento dos componentes, tá? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, as aulas anteriores, né, de fusível, de contator e de relé térmico, valem para a partida direta, tá? Então tenha sempre em mente isso. Para as outras partidas a gente vai ter que mudar um pouquinho. Então hoje a gente vai terminar falando de relé térmico, que complementa aí, né, a função de proteção aí do circuito. A gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento dele e entender, através de um exemplo, né, o dimensionamento desses componentes. A bibliografia continua sendo a mesma, os livros, o livro e a apostila. Então, assim, a respeito do relé de sobrecarga, ele complementa a função do fusível, ou do disjuntor magnético, né? Que tinha a função de proteção contra corrente de curto-circuito. Então, existe pode existir também um outro problema, né? No nosso sistema, que seria a corrente de sobrecarga, que é um comportamento, é uma corrente que tem um comportamento diferente da corrente de curto-circuito. Vocês lembram que a corrente de curto-circuito, ela crescia muito rápido, né? E ela durava um intervalo de tempo aí, ela tinha uma amplitude alta, né? Um valor alto, e ela durava um intervalo de tempo muito curto. A sobrecarga não, a corrente de sobrecarga não, já é diferente. Ela tem aí um crescimento mais lento, né? E ela atinge aí patamares menores, ok? Então, o relé de sobrecarga, que vai fazer a proteção aí contra esse tipo de corrente, por quê? Porque essa corrente, com o tempo, ela pode sobreaquecer os componentes e pode provocar aí, pode danificá-los, tá? Tanto o motor, como os nossos condutores, enfim. Então, assim, ele complementa a função do fusível. Existem componentes, que a gente vai estudar mais para frente, que eles aglobam as duas proteções, né, que seria o disjuntor motor, os disjuntores termomagnéticos, que ele tem a função tanto de curto-circuito como a função de proteção contra sobrecorrente. E antes de mais nada, é bom também salientar para vocês que esse relé de sobrecarga ele pode ser encontrado também, né, pode ser chamado também de relé térmico, muito comum chamar ele de relé térmico, ou até bimetálico, tá? Mas é mais comum chamá-lo de ou sobrecarga ou relé térmico, tá? O símbolo dele é esse que está aparecendo aqui para vocês, né? Então, ele aqui mostra os contatos de força, né, tripolares, para interligar cada uma das fases. E aqui eu tenho os contatos auxiliares, que são, esses números também são padronizados. Os contatos auxiliares a gente utiliza no circuito de comando, né? Então, 95, 96 é o contato normal fechado. 97, 98 é o contato normal aberto. 95, 96 a gente usa aí para poder abrir o circuito e para poder desenergizar o circuito de comando, né? No caso aí de uma falha, né? E o 97 e 98 normalmente a gente utiliza para sinalização, né? Então a gente pode ligar aí o sinalizador amarelo, indicando para o operador, para o técnico, para a pessoa que estiver lá operando o painel, que o circuito encontra-se em falha de térmica, né? Para tomar algumas atitudes aí relacionadas a isso, tá? A operação do circuito, do sisteminha, ela se baseia aí numa chapa, né, de dois elementos diferentes, que a gente chama de bimetálico, tá? Bimetálico, de dois materiais diferentes, com dois coeficientes de dilatação diferentes. Ou seja, quando esse material é submetido a uma mudança de temperatura, eles vão dilatar aí de forma diferente, né? E aí vai provocar a curvatura de um sobre o outro. Isso vai fazer com que os contatos aí, eles vão abrir, tá? Então o funcionamento é esse. No próximo slide tem uma figurinha representando isso. Vocês vão ver com mais detalhe, tá? As possíveis causas de sobrecarga. Sobrecarga mecânica na ponta do eixo do motor é o que acontece, né? Por exemplo, eu coloco uma carga lá no eixo do motor acima do valor, né,
acima do que o motor suporta. Então, isso vai provocar um sobreaquecimento, uma corrente mais alta e, portanto, um sobreaquecimento. Acima, inclusive, do fator de serviço, né? O fator de serviço, que é aquela relação do quanto, aquele conceito, melhor dizendo, né? Do quanto ele consegue trabalhar além do valor nominal, né? Que fica em torno de 1,15%. 15% a mais do que os valores nominais. Também tem um tempo de partida muito alto, né? Então, assim, o motor demora muito para partir. Você já sabe que na partida, né, a corrente ela é mais alta, chega a ser 8 vezes a corrente nominal. Então, quanto tempo o motor ficar com essa corrente mais alta vai provocar um sobreaquecimento. Isso pode provocar também a atuação do relé de sobrecarga. Quando estou bloqueado, alguma coisa no eixo do motor, não deixando ele movimentar, né, bloqueando aí o eixo do motor, provoca também uma elevação da corrente e a sobrecarga. A falta de fase, então, pode provocar aí também, né, uma fase vai tentar compensar a outra, pode provocar um aumento da corrente, e desvios aí na tensão, frequência da rede também podem provocar essa sobrecarga, tá? Tudo isso aqui vai fazer com que o relé de sobrecarga atue. E quando acontecer de atuar, obviamente, o técnico vai ter que ir lá e verificar o que está acontecendo, né? Qual que foi o motivo aí, né? Qual foi a causa que provocou a sobrecarga para não partir o sistema de novo e o sistema dar falha novamente, né? Então, assim, falando ainda a respeito do funcionamento, então está aqui a foto, né, do bimetálico, né, que é o dispositivo de acionamento lá dos eletérmicos. Então, ó, veja, a chapinha de cima ela é feita de latão e a chapinha de baixo, em amarelo, é feita de ínbar. Então, o que acontece? Como o latão ele tem um coeficiente de dilatação maior, ou seja, o ΔL, né, vai ser o ΔL, que é a variação de comprimento dele, vai ser maior para uma determinada variação de temperatura. Então, ele vai curvar sobre esse material aqui de baixo. Então, isso aí vai fazer, está vendo aqui, ó, dilatação na face de fora é maior. Vai fazer com que ele se curve e vai abrir o contato, vai desarmar o relé térmico e vai desenergizar o circuito. Então, essa curvatura vai provocar a liberação do dispositivo de trava, né? E também os contatos auxiliares aí vão abrir, né? O 95, 96, o contato fechado. E o contato normal aberto, 97, 98 vai fechar. O relé térmico, ele possui uma compensação de temperatura, né? Então ele consegue aí trabalhar para temperaturas de menos 40 graus Celsius a mais 60 graus Celsius. Então, assim, praticamente a maioria, quase todas as aplicações aí, esses relé térmicos conseguem trabalhar. Valores aí inferior ou superior a esses limites aí, né, mínimo e máximo, respectivamente, a gente vai ter que componentes específicos, painéis, os motores são específicos, e tudo tem que ser específico para essas temperaturas. Importante lembrar que o relé térmico não faz a proteção em caso de curto-circuito, ele deve ser utilizado associado a fusíveis. E essa questão do disparo automático, manual, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então aqui eu tenho mais uma figurinha, né, que demonstra aí, né, a parte interna do relé térmico. Eu tenho um relé térmico aqui para mostrar para vocês. Eu não consegui abri-lo, tá? Igual eu fiz lá pro contator, ele é um pouquinho mais complicado. Então esse é o módulo que a gente utiliza lá no nosso laboratório. Então ele tem um relé térmico. Vocês vão ver, a partir do próximo slide, existem duas maneiras aí, né, de se utilizar o relé térmico. Ele pode vir sozinho, isso aqui é o relé térmico, ou ele pode vir acoplado com o contador, né? Então tem um contador, eu guardei ele ali atrás, mas eu vou mostrar para vocês a figura depois. Ele pode vir acoplado também diretamente ao contator, tá? Então, já eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Eu mostro para vocês novamente o relé. Mas veja que
eu tenho aqui o botão teste, enfim. Eu quero chamar a atenção para vocês, o 8 e o 9 aqui é a lâmina bimetálica, né? Então tem lá a chapa bimetálica, e ele tem um elemento de aquecimento aqui, né? Que vai entrelaçar lá a lâmina bimetálica para poder o quê? Facilitar a condução de calor, né? A condução de calor aí para provocar ou não o acionamento aí do bimetálico, né? Então aqui eu tenho a alimentação, L1, L2, L3, a lâmina bimetálica, e aqui para cima todo o dispositivo aí, né, de acionamento, né, dos contatos, tanto os contatos de força como os contatos de comando, né. Mas tudo se baseia aí, então, na curvatura desse bimetálico aqui embaixo, tá? Além disso, existe uma classe, existe uma classificação desses relés quanto ao tempo ao disparo em relação ao tempo de partida, né? Então, assim, vocês viram lá no primeiro slide, né, num dos primeiros slides, que um dos motivos que podem causar aí sobrecarga seria o elevado tempo de partida, né? Mas é normal, né, que a corrente eleve um pouco não, né? Que ela eleve durante a partida do motor, né? Mas assim, se o motor demorar muito para poder partir, existe alguma coisa anormal no nosso sistema, então que precisa ser observado. Então o relé térmico precisa atuar nessas condições, né? Mas como aí existem tipos de partida diferentes, cada tipo de partida vai levar um tempo aí para partir os motores, existem classificações também do relé térmico para cada uma dessas partidas, né? Então, o classe de disparo 10 é utilizado até 10 segundos, partida direta, 20 disparo até 20 segundos, partida estrela triângulo, partida chave compensadora, e tem o de 30 também para partidas aí que, não sei, às vezes a carga, o conjugado nominal é muito alto, o motor demora mais tempo para partir, né? A carga é muito pesada, então a gente exige aí também a utilização de relés térmicos aí especiais, tá? Bom, então aqui falando a respeito deixa eu passar o slide aqui, falando a respeito dos tipos, né, de relé térmico, então vejam, esse mais da esquerda é o que eu tenho aqui em mãos, né, o que eu mostrei para vocês agora. E o da direita, ele é do tipo que acopla, nos contatores, né? Então, esse da direita, eu vou mostrar para vocês ele acoplado quando a gente abrir o catálogo. Primeira página do catálogo tem uma foto lá que mostra um relé térmico desse acoplado ao contator, tá? Mas é o mesmo relé térmico, a única coisa que vai mudar é essa parte superior dele aqui, ó, tá? Essa parte superior dele aqui, porque aqui eu tenho um bloquinho, tá? Aqui eu tenho um bloco, que me permite o quê? Permite eu chegar com os cabos aqui, né? Com os terminais e conectar. Aqui não. Aqui, ó, esses terminais que vocês estão vendo aqui, ó, esses condutores aqui, ó, eles são encaixados lá no próprio contator. A diferença é essa, né? O restante é o mesmo contator. E aí, em cima, então, eu tenho os contatos, os terminais, para a gente conectar os contatos de força, né, alimentação do motor. Aqui para baixo, embaixo aqui, né, eu tenho a saída, que vai alimentar o motor. O relé térmico, normalmente, ele está ligado ali, logo acima do motor, tá? Então, ele está ligado logo acima do motor, o fusível vem em cima, depois eu tenho os contatores, e logo abaixo dos contatores eu tenho o relé térmico. E ele tem, né, uma coisa aí que é interessante chamar a atenção para vocês, ele tem essas chavinhas aqui, né? A chave de ajuste, que é essa primeira aqui, ó, que na figura dá para ver também, e aqui no vídeo que eu estou mostrando para vocês. Esse ajuste aqui, eu faço o ajuste da corrente, tá? Então aqui eu faço o ajuste da corrente. Então ele não vem com uma corrente fixa, ele vem aí com uma faixa de corrente. Então a gente vai ajustar essa corrente aqui conforme o nosso dimensionamento que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E ele tem aqui, esse em azul, seria o ajuste de automático e manual, que seria o rearme do relé térmico. Então, o relé térmico,
aconteceu dele armar, ou desarmar, melhor dizendo, né? Aconteceu lá uma sobrecarga, o bimetálico aqueceu e ele desarmou, né? Desenergizou o circuito. Eu posso rearmá-lo automaticamente ou manualmente, né? Através aqui dessa chave. Então, assim, quando é automático, ele espera e dá o tempo lá do bimetálico resfriar, né? E rearma automaticamente. Quando é manual, não. Manual, a gente precisa esperar o tempo, né? De toda forma, mas a gente consegue rearmar ele através da chavinha aqui, tá ok? E tem uma chave de teste, esse botão vermelho também. Então, assim, normalmente a gente deixa isso aqui no H, né, que é manual, porque, por exemplo, aconteceu uma certa ocorrência lá no nosso sistema, né? Vamos supor que rotor bloqueado, né? Aconteceu alguma coisa lá que travou o eixo do motor. Então o relé térmico vai atuar. Se o relé térmico estiver no automático, se essa chavinha aqui estiver no automático, o que vai acontecer? Ele vai dar o tempo de partir, ele vai dar o tempo de resfriamento bimetálico e vai dar condição para partir de novo. Bom, só que não deu tempo, às vezes, do técnico ir lá e olhar, né, de ver o que aconteceu, por que o motor está travado. Então, por isso que a gente deixa isso em manual, porque o técnico vai lá, analisa e verifica o sistema, né, analisa o que aconteceu, né, o que provocou a sobrecarga e faz o rearme do relé térmico de maneira manual. Outra coisa, então, que eu quero chamar a atenção para vocês, ó, isso aqui, ó. Aproveitar aí, né, que eu tô com eles aqui em mãos. Então, aqui, ó, como o nosso é módulo, é didático, né, lá no real, vocês vão ter que fazer esses contatos aqui, né, lá ó, no estágio, quem for trabalhar com painéis, vai ter que colocar terminais, e vai ter que fazer essas conexões aqui. Mas no nosso módulo, como a gente faz as coisas para poder facilitar e para permitir também que não desgaste tanto, né, os componentes, para que dure mais tempo, né, porque se a gente tiver que apertar e desapertar isso aqui, obviamente, né, ele vai durar menos, mas o principal objetivo é a gente ganhar uma dinâmica maior, né, a gente usar aqueles bornes, né, e conseguir ganhar uma dinâmica maior para poder fazer as práticas. Então, ó, já tem essas ligações aqui, ó. Então, já faz essas ligações aqui para a gente usar os bornes. Então aqui eu tenho os contatos de potência, também a alimentação do motor, que vem do contator, vai para o motor, né, aqui embaixo, estou mostrando aqui embaixo, e aqui eu tenho meus contatos auxiliares que eu utilizo no meu circuito de comando. Contato normal fechado, que é o 95, 96, e o contato normal aberto, que é o 97, 98, tá? Então todo relé térmico vai ter esse padrão, beleza? Aqui, pessoal, é até uma coisa assim, a gente está trabalhando aí, né? A gente está com um projeto de ensino. Nosso objetivo, a gente já criou um canal lá no YouTube, já falei para vocês, e no Instagram, nosso objetivo é criar conteúdo e ir colocando para vocês lá, né? Isso aqui foi um material que eu tirei de um desses canais também, que tem lá, que eu sigo no Instagram, que eu achei bem interessante, que ele aponta aí 4 defeitos, né, que podem provocar aí o acionamento do relé térmico e o circuito desligar, fazer com que o circuito desligue, né? Então é coisas desse tipo que a gente quer colocar lá no nosso canal também, para vocês irem acompanhando, tá? Posts assim. Então, ó, um dos motivos, né, que podem provocar aí a atuação do relé térmico, ou desarme do relé térmico, né? O relé térmico pode estar subdimensionado. Quando ele está subdimensionado, ou seja, não fizeram o cálculo certinho lá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no exemplo de aplicação. Obviamente, né, na partida, talvez na própria partida do motor, ou em regime permanente mesmo, quando ele já adquire a velocidade nominal, o relé térmico pode atuar, né? Um sobreaquecimento ali que poderia ser normal do nosso sistema pode provocar a atuação do relé térmico, tá? Então, quando ele está subdimensionado, pode fazer. Quando ele está superdimensionado,
Aí acontece o contrário, né? Pode acontecer um distúrbio lá, né? Uma sobrecarga, e o relé térmico não pode atuar, e o relé térmico não vai atuar. Então pode provocar aí, o que seria até pior, né? Que é o sobreaquecimento do motor, sobreaquecimento dos condutores, né? Pode acontecer de danificá-los, tá? No caso de subdimensionamento, tem que refazer as contas e tem que recalcular o relé e tem que trocar, tá? Segundo motivo aí, a partida do motor pode estar sendo muito lenta, que é aquela situação que eu falei para vocês, né? É normal, então eu já mostrei para vocês através de gráficos, né? Mas eu posso até colocar para vocês aqui novamente, então, ó, vou colocar aqui embaixo. Opa, desculpe. Ó, vou fazer um gráfico aqui para mostrar para vocês de corrente por tempo, tá? Então aqui, tempo, e aqui a corrente. Então o que vai acontecer? Né? Em todo motor acontece isso com partida direta, né? A corrente vai aumentar e depois, à medida que o motor adquire, né, a corrente nominal, que a gente fala de regime contínuo, regime permanente, a corrente cai e se estabiliza, chegando aí no patamar aí da corrente nominal, que é a corrente de placa do motor, né, que é o IN, que é aquela corrente que a gente pega pelo catálogo e tudo mais. Então, esse intervalo de tempo aqui, ó, que é o intervalo de tempo que a gente chama de tempo de partida, né, TP. É o intervalo de tempo aí que o motor gasta para poder adquirir velocidade nominal. Então, é normal que a corrente aí, aqui, nem está proporcional nessa corrente, essa que a gente chama de corrente de partida aqui, ó, ela pode chegar aqui, ó, em torno de 8 vezes a corrente nominal, tá? IP. 8 vezes a corrente nominal. Então, se esse tempo de partida aqui for muito alto, ele vai provocar também um sobreaquecimento do motor e pode provocar também a atuação do relé térmico, tá? Então, assim, pode acontecer da carga estar muito alta no motor, ele não está conseguindo partir, né? Isso acontece muito, a gente está fazendo lá os testes com solter starter também, né? Às vezes a gente limita muito, a gente começa com uma tensão muito pequena, limita muito a corrente e ele não consegue partir, né? Isso vai fazer com que o motor trabalhe com uma corrente superior à corrente nominal e durante um intervalo de tempo muito alto. Então o relé térmico pode atuar nessas condições, tá? Entendido, pessoal? Acho que sim, né? Pessoal? Beleza, Thiago, deu para entender. Não, tá bom. A terceira situação aqui, é o caso você tenha uma frequência de alta, frequência alta de partida, que a gente chama de partidas intermitentes, né? É diferente do regime contínuo. Então, assim, existem classe aí, a gente viu na aula passada, de contatores específicos para isso, né? Que é aquela categoria C4. E essas correntes, essas partidas aí também, o motor liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, pode provocar também um sobreaquecimento. Por quê? Porque não vai dar tempo do bimetálico resfriar, né? Toda vez que você parte, o bimetálico esquenta. Então, assim, ele sempre vai estar ali no gradiente de temperatura maior, né? Então, ele sempre, por exemplo, começou com 20 graus. Aí partiu pela primeira vez, ele foi em 30. Aí não deu tempo dele resfriar, né? Aí vai partir de novo. Então, ele vai aumentar ali mais 10 graus, vai para 40, e assim por diante, né? Então, sempre também pode provocar a atuação do relé térmico, tá? E a desenergização do circuito. Então, assim, em alguns casos, quando o motor é muito grande e tal, a gente determina lá um intervalo mínimo de partida lá dos motores, né? Um tempo mínimo que a gente tem que esperar aí para poder partir os motores, exatamente para poder evitar o sobreaquecimento, ok? E a última, né, situação aí que pode provocar aí a atuação do relé térmico seria uma carga no eixo que ultrapasse o valor nominal dele, né? Inclusive acima do fator de serviço, né? Que aí é obviamente, né, o motor está subdimensionado, né? Então vai ocorrer um sobreaquecimento
E aí o relé térmico precisa atuar nessas condições, né? Então a gente precisa atuar, o relé térmico precisa desenergizar o circuito para fazer a proteção aí do nosso motor, tá? Nesses casos aqui, ó, se a gente está trabalhando com uma carga além da carga nominal do motor, a gente precisa, obviamente, né, redimensionar o motor, né? Colocar um motor maior aí para poder atender esse nosso sistema, tá ok? Essa é a primeira parte da aula, tá? Princípio de funcionamento, é importante que vocês entendam, é importante que vocês conheçam, né, o relé térmico, entender ali como que vocês vão mexer nele, né, usar aqueles botões lá e os ajustes que tem nele. E agora?